Se ame. Tenha um domingo de autocuidado. Você é suficiente, não importa o que você faça. Seja mais positivo, seja mais positiva. Esses são os pilares da autoestima ou a razão pela qual você se odeia. Você entende que você deveria se amar e não ser tão duro ou dura consigo mesma. Mas você não tem ideia de como fazer isso. Então vamos lá, vamos ler livro de autoajuda, vamos ver o que a Virgínia ou influencers estão falando sobre isso. E eles estão te dizendo uma coisa: autoestima. Para aumentar ela, você precisa resolver todos os problemas da sua vida. Tudo que você precisa é de produtividade. E, é claro, muitos produtos de skincare. Passa um perfume, passa uma base, sua autoestima vai para as alturas e você vai resolver tudo. Se você aumentar a sua autoestima com esses produtos, você vai resolver todos os seus problemas. Mas acontece que as origens e as consequências desse conceito de autoestima, eles são bem mais profundos do que você pensa. Então se prepara aí pra gente explorar tudo isso junto e talvez resolver um probleminha. Não todos, mais um aí pra você. Você sabia que o movimento da autoestima, ele começa com um político californiano que vai dizer que a maioria dos problemas pessoais e sociais, como por exemplo, abuso doméstico, era resultado de baixa autoestima? E que se você aumentasse essa autoestima, isso ia ser a solução para todos nós? Para fazer essa história longa, bem curta, esse cara basicamente transformou a ideia de autoestima em campanha política e um movimento quase que religioso que fez com que o mundo ocidental todo se obcecasse com a ideia de que para ir para frente você só precisa de autoestima. Você entendeu? Você só precisa de autoestima. Só que você também precisa entender outra coisa. Quando se trata de autoestima, nos dias atuais, você está jogando um jogo, o jogo do mercado. Os influenciadores, eles criam um problema para te vender a solução que as marcas estão pagando para eles, mas eles nem percebem que criaram o problema porque você é cúmplice nessa criação do problema também. Como? Como que você é cúmplice? Você vai nas redes sociais, você se compara com essas pessoas, isso baixa seus níveis de autoestima, então você pensa: ai, eu não tenho uma autoestima alta. Isso é uma coisa ruim, porque essa pessoa aqui tá me dizendo que eu deveria ter altos níveis de autoestima. Deixa eu ouvir o que ela tem a dizer para ver o que eu posso fazer para melhorar os meus níveis de autoestima. Sem perceber que os seus baixos níveis de autoestima, eles são uma consequência direta de se comparar a essas pessoas. Mas e se você parasse? Apenas parasse de se comparar, apenas parasse de ver isso? Talvez os seus níveis de autoestima se equilibrariam. O que acontece é que quando você entende o jogo, você pode se elevar acima do jogo. Então, você precisa entender. É isso que está acontecendo sempre que você fica online. Enquanto você ficar focado no sintoma, você vai continuar alheio ao problema que é. Você está se comparando com essas pessoas que promovem essas mensagens. Só que a autoestima existe e ela pode sim ser alta ou baixa. E o jeito de melhorar a sua autoestima sem jogar esse jogo tá longe do consumo de produtos. Vamos entrar na parte boa do vídeo? Vamos entender como a autoestima funciona e como você pode elevar positivamente a sua autoestima autêntica, a sua, não a que você acha que tem por se comparar com outro. Primeira coisa que você precisa entender é que a autoestima é uma atitude em relação a si mesmo. Ela é a crença que você tem do seu valor. A autoestima, ela pode ser composta por dois pilares, que é a capacidade e merecimento. E quando eu falo dessa capacidade, o que eu estou querendo dizer aqui é a autoeficácia, é a sua confiança na sua mente, no seu julgamento e o seu nível de merecimento das coisas. Vamos mergulhar um pouquinho mais nisso? A autoestima, ela envolve, em grande parte, uma esperança, e não necessariamente uma esperança sobre as suas circunstâncias atuais. Porque se agora você está se sentindo um lixo e você não gosta de si mesmo, eu te falar para ter autoestima não vai te ajudar, porque você vai ficar fixado em acreditar que tem que aprovar esse eu de agora, que você provavelmente não aprova. Essa esperança que eu falo, ela é uma esperança mais orientada para o futuro. O valor que você poderia trazer se você colocasse a sua vida nos trilhos. Dizer para você, só acredita em você mesmo, não funciona. É a mesma coisa que virar para uma pessoa deprimida e falar que para ela sair disso é só ela ser feliz. Não vai funcionar. Mas é importante ter autoconfiança, senão você vai acabar se sabotando mais e mais. Só que como fazer isso? Como ter autoconfiança se você não acredita em você? A primeira coisa que você vai ter que fazer é se alinhar com aquela força positiva dentro de você que te chama para o seu potencial mais elevado. E parece meio difícil fazer isso sem ficar se autoafirmando o tempo todo, né? Tipo, como que eu vou criar essa segurança? Vamos lá para os 4 pilares que vão influenciar a sua autoestima. Presta atenção. Tem 4
coisas que influenciam sua autoestima, que são suas ações passadas, a opinião dos outros, o relacionamento com seus pais na infância e estereótipos sociais. Percebe uma coisa? As suas ações passadas, elas impulsionam as suas expectativas e elas reforçam as escolhas que você faz hoje. Vamos pensar que você é um jogador de basquete, que você joga uma partida e você tem um desempenho brilhante. Isso provavelmente vai melhorar os seus níveis de autoconfiança. Só que não vai afetar muito na sua autoestima. Só que, se você continuar jogando bem nos próximos 5 a 10 jogos, isso provavelmente vai aumentar a sua autoestima, porque você provou para você mesmo que as suas realizações existem através dessa sequência de eventos, que também são conhecidos como padrão das suas ações passadas. Então, isso vai influenciar na sua autoestima, sim, mas a gente vai dar uma solução para isso daqui a pouco. A opinião dos outros. Uma coisa que o movimento da autoestima falha demais falar é o quão sociais somos. Somos muito sociais. Nós somos suscetíveis a opiniões alheias. Não tem como negar isso. Os seus níveis de autoestima, eles são, em grande parte, o resultado da percepção do valor que você pode oferecer dentro da sua comunidade. E aí, quando eu falo comunidade, eu quero falar a sua área local, seu trabalho, qualquer grupo social que você esteja envolvido. Então, não adianta você falar 1000 vezes por dia que você é foda, que você é linda, que você é lindo e que você é uma pessoa ótima. Nem você ter 1000 experiências boas no passado, se o seu ciclo social não te dá a percepção de valor que você precisa, não adianta. E também tem o relacionamento com seus pais na infância. Por exemplo, pessoas que sofreram negligência quando elas eram mais novas, elas tendem a ter baixos níveis de autoestima, porque elas têm uma crença inconsciente que são: eu não mereço amor e minhas necessidades não são dignas de serem ouvidas. O mesmo acontece ao contrário. Pessoas que se sentiram apoiadas na infância tendem a ter a crença de que conseguem e, consequentemente, uma autoestima alta. E também os estereótipos culturais. Eles influenciam na sua autoestima. Por exemplo, se tem um estereótipo de que tal coisa você não consegue fazer porque você é mulher, ou você não pode jogar handball porque você é gorda, ou você não pode jogar vôlei porque você é baixa ou baixo, isso é um estereótipo cultural que contribui sim para a sua baixa autoestima. Então, olha só, desses pilares, quantos deles você tem controle? E quantos deles você não tem controle? Você controla como você foi tratado na infância? Você controla os estereótipos do seu tempo e da cultura que você está inserido? Você controla a eficácia que as pessoas têm sobre você? As coisas devem ter bagunçado um pouquinho aí na sua cabeça, ou pelo menos terem feito repensar um pouco desse termo de autoestima. E eu tô te falando isso porque eu quero que você pare de olhar para a sua autoestima como algo dado, algo gravado em pedra, e comece a ver ela como uma origem. Porque os seus níveis de autoestima são, em grande parte, resultado de como as pessoas te trataram no passado, do ponto de vista da programação que você teve na infância. Só que, ao mesmo tempo, a gente não precisa mais nos julgar a partir dos olhos dos outros, porque essas pessoas poderiam estar doentes demais para nos ver adequadamente. E como a gente realmente melhora essa tal de autoestima? Porque ela é sim um pilar importante na sua vida. Eu vou usar aqui com vocês, para falar de autoestima, um livro do Nathaniel Braden, que ele vai falar dos 6 pilares da autoestima. E esses 6 pilares, eles são: viver conscientemente, aceitar a si mesmo, ter autorresponsabilidade, autoafirmação, viver intencionalmente e integridade pessoal. Você tá vendo que não é um produto de skincare, não é uma plástica e nem um corpo trincado. E o paradoxo aqui é: se os seus 6 pilares estiverem bons, você vai conseguir ir atrás do seu corpo trincado, você vai se achar bom o suficiente para comprar e usar seus produtos de skincare, e você vai ter um autojulgamento bom para decidir se você quer ou não fazer uma mudança visual. Então vamos lá. Você tem baixa autoestima e está pensando: por onde eu começo? Esses pilares, eles são um ciclo virtuoso, onde, ao viver conscientemente, você se aceita mais, então você assume mais responsabilidade, o que significa que você se afirma mais, vive mais intencionalmente e age com mais integridade, entendeu? É um ciclo. Você faz, você está fazendo os outros e está aumentando sua autoestima. Na psicologia, tem uma coisa chamada de teoria da dissonância, onde, se você age fora da linha com suas crenças, você muda as suas crenças para que elas se alinhem com o seu comportamento. É tipo hackear seu modo de vida. E isso daí te ajuda a construir uma autoestima forte e inabalável.
Então vamos hackear a sua autoestima? Primeira coisa é viver conscientemente. E viver conscientemente para todas as realidades que te afetam na sua vida e aceitar essas realidades. O que você quer evitar nesse pilar é a ignorância. Por exemplo, se você percebe que tem um problema na sua vida ou algo que você quer mudar, mas você ignora, isso é um problema. Se você tá constantemente comprando coisas que você não consegue pagar, isso mostra que você tem um baixo nível de consciência da sua realidade. O mesmo vai acontecer se você continuamente evita conversas difíceis nos seus relacionamentos. Caso isso esteja parecendo muito uma conversa fiada, eu vou te falar aqui o que você pode realmente fazer para melhorar esse pilar. Permita-se sentir as suas emoções negativas. A principal razão pela qual você não faz isso é porque quando você sente suas emoções negativas, você provavelmente se culpa pela existência delas, mas se conecta com as suas emoções negativas através da lente da compaixão. Então, se você está atualmente num estado de solidão, só que você odeia essa emoção, você acaba ignorando ela por não gostar dela, quando você se dá a oportunidade de mergulhar nela e ver que não importa que a emoção seja feia, seja ruim, você vai sair dali com feedback. Por exemplo, eu não estou socializando tanto no momento e eu tenho uma necessidade social muito grande, por isso que eu estou me sentindo solitária. Então, pera lá, deixa eu resolver isso. E assim, a solidão, ela vai ficar feliz porque ela recebeu atenção. Você acaba de gabaritar o pilar número 1 da autoestima. Pilar número 2, aceitar a si mesmo. O que você vai fazer aqui é simplesmente escolher não viver em conflito com você mesmo. A única coisa que o movimento da autoestima falha esclarecer é uma diferença entre aprovação e aceitação. Aceitar algo não significa que você aprova. Por exemplo, você pode aceitar a sua realidade de vida agora, mesmo se você não gosta de certas coisas, você mesmo, ou da situação de vida que você tá. Você pode aceitar isso. Isso não significa que você aprova e que você quer continuar ali para sempre. Quer outro exemplo? Pensa que você tem inveja de alguém. Nossa, que sentimento feio, né? Inveja. Eu não posso ter inveja. Ter inveja me torna uma pessoa ruim. A inveja significa que você deseja algo que alguém tem. É só isso. Não te faz uma pessoa ruim. Isso significa que você vai sair por aí fazendo mal para essa pessoa? Não. Olha para sua inveja, olha para você agora e vê no outro que você inveja. Eu te garanto que é isso que você quer. Se o que te incomoda for, nossa, essa pessoa quando fala em público é muito metida. Será que você não está desejando falar em público como ela? Se você deseja, começa a caminhar para isso. O ponto número 3 é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é o ciclo natural de aceitar a si mesmo, como ali no exemplo da inveja. O Nathaniel Branden, ele vai nos encorajar a assumir uma postura ativa ao invés de passiva perante a vida. Porque quando você assume a responsabilidade pelas coisas da sua vida, vamos olhar pelo outro lado. Se você não assume a responsabilidade pelas coisas da sua vida, você não tem uma sensação de controle, você não tem ação e você não melhora. Então, se você não assume a responsabilidade pela sua vida, você diminui a sua capacidade de se sentir capaz e enfrentar o desafio. Se você ignora a inveja, como você vai ter autorresponsabilidade pelo seu sentimento? Sendo que você está ignorando ele. Além disso, se você não perceber que os seus níveis de autoestima são responsabilidade sua e você não agir para melhorar eles, é aí que vem aquelas frases. Se ao menos, nossa, a culpa deles que... Se você está usando essas frases, você não está assumindo a responsabilidade. E não assumir a responsabilidade resulta em nenhuma melhora. Porque você vai ficar esperando para sempre, acreditando que um dia alguém vai te salvar. Mas eu acredito que nessa altura do campeonato, você sabe que ninguém está vindo te salvar. E essa é uma dura verdade da vida. O ponto número 4, autoafirmação. Vamos ler isso daqui como assertividade. O que a gente aprendeu sobre pessoas que são assertivas é que elas são assertivas porque elas gostam de si mesmas. Pensa nisso. Se você não gostasse de si mesmo, você não se defenderia nem afirmaria suas necessidades, seus desejos e suas opiniões nos seus relacionamentos. Então, se afirmar te dá aquela sensação de capacidade e merecimento. Isso não significa que você tenha que agir
tipo, com uma honestidade radical em toda e qualquer situação de sua vida. Mas que você pode comunicar abertamente seus desejos, as suas necessidades e as suas opiniões para as pessoas quando você nota que o que você pensa e sente interiormente está dissoando com a outra pessoa. Então, você tem que tentar comunicar isso da maneira mais precisa possível. Tem que ser assertivo. Tem que se autoafirmar. Ponto número 5. Viver intencionalmente. Não apenas reage à vida. Escolhe seus objetivos a longo prazo e os valores que você deseja manter. Ativa os planos para isso. Decide a pessoa que você quer ser, então faça o trabalho necessário. O mais importante sobre definir o plano para sua vida é trabalhar ativamente para realizar esse plano, porque isso te dá a sensação de autoeficácia. Lembra, a autoeficácia é a crença que você tem na sua capacidade. Então, quando você realiza um plano ou quando você cumpre algo, você se dá aquele feedback positivo de, nossa, agora eu tenho confiança porque eu sei que eu consigo fazer aquela coisa. Ou seja, agora eu tenho autoestima para fazer coisas assim no futuro. Lembra de uma coisa, todos esses pilares, eles vão iniciar um ciclo virtuoso. Então, quanto mais intencionalmente você vive, mais responsável você se sente, o que te permite se aceitar mais, te permite viver com mais consciência. Tudo isso está aumentando a sua autoestima, porque cada passo para frente é baseado em quem você genuinamente é, quem você genuinamente está se tornando. E por último, ponto número 6, que é agir com integridade. Aqui a gente também está falando principalmente sobre os valores. Gente, não tem uma maneira mais fácil de arruinar sua vida do que não viver com integridade. E por integridade, o que eu quero dizer é que você diz é o que você faz. Então, examina as suas crenças atuais nas áreas específicas da sua vida. Questiona por que você tem elas. O que sobrar e você gostar, mantém. E muda as coisas que você não gosta, como as suas crenças negativas, por crenças mais positivas. Gente, valores, eles vão ser os passos que eles vão brilhar quando você olhar para o caminho da sua vida e eles vão destacar claramente onde você precisa pisar em seguida. Você pode até sentir que você não descobriu a sua tarefa, o seu propósito de vida, só que ainda assim, viver uma vida com propósito, agindo de acordo com seus valores, é o que você vai fazer. Então, começa a procurar formas de entender seus valores, tá? Algo que eu aprendi sobre valores é que não basta somente você entender seus valores. Você precisa classificar ele em uma hierarquia, tipo, o que é mais importante, o que é menos importante. Porque isso também te ajuda na tomada de decisões. Por exemplo, se seus valores são família, saúde mental, disciplina, coragem, entusiasmo, e todos eles têm o mesmo nível de importância, se você enfrentar uma decisão difícil onde dois valores se conflitam, você pode ter dificuldade para escolher qual caminho seguir. Então, hierarquiza seus valores. Agora, tá aí, seu loop de alta autoestima. Quer ser seguro? Quer ser segura? Quer ser assertivo? Quer ser assertiva? Quer se sentir bonita? Quer se sentir bonita? Reproduz esses 6 pilares, vezes o suficiente que o mundo é seu. Esses 6 pilares são um mapa da autoestima. Mas existe um combustível que faz esse motor girar muito mais rápido. A neurociência descobriu que a forma como você enxerga seu futuro pode literalmente reprogramar seu presente agora. Se você sente que ainda falta um clique para acreditar em si mesmo, eu fiz um vídeo mostrando que você precisa ter uma fé cega, delirante, acreditar com toda a força no seu potencial. E como a ciência prova que você é uma profecia autorrealizável. Seu melhor você é uma profecia autorrealizável. Então clica aqui que eu vou te mostrar como hackear a sua realidade através da fé inabalável em si mesmo. Bom, esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo que o normal, mas coloca aqui embaixo um emoji de cafezinho para eu saber se você chegou até o final.